Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist Carla Responde, onde dentro desta playlist eu venho aí elucidando a temática referente às estruturas clínicas, né? Anteriormente, tratando-se da playlist Carla Responde, eu abordei a questão da estrutura neurótica, abordei a estrutura psicótica e aqui já é o segundo vídeo falando da estrutura perversa. Dei uma introdução aí no vídeo anterior, né, sobre a estrutura perversa, né, qual a sua diferença, né, o que é que diferencia quanto à formação da estrutura neurótica e da estrutura psicótica, o que é que está na origem, né? Então, talvez eu me atenha de uma forma mais prolongada à estrutura perversa, porque o que é que acontece? Há muitos mitos em torno da estrutura perversa, né? Há uma relutância muito grande em torno desta estrutura e isso meio que acaba me motivando a me demorar nas elucidações referente a esta estrutura, munida do objetivo de desmistificar, né, esse receio em torno da estrutura perversa. Frequentemente há um desvio muito acentuado da disposição ética para a escuta quando um profissional ele está diante de um sujeito de estrutura perversa. E isso eu digo com base nos artigos que eu já li referente à estrutura perversa, com base em algumas revistas de psicologia, né, na área de psicologia, abordando aí a estrutura perversa, enfim. Eu encontrei muito esta pontuação em comum nas literaturas que tratam da estrutura perversa, né? É o fato de pontuar que há esse desvio da disposição ética para a escuta quando um profissional ele está aí diante de um sujeito de estrutura perversa. Em paralelo, claro que vem a estrutura psicótica, que venhamos e convenhamos, também não é uma estrutura muito fácil de lidar, né? A mais destemida, a gente viu que é a estrutura neurótica, porque, claro, é a que acomete o maior número de sujeitos. Mas, mesmo eu fazendo esse paralelo entre a estrutura perversa e a estrutura psicótica, querendo ou não, ainda assim, a estrutura perversa, ela sobressai, né? Ela sobressai a psicótica, porque, de fato, ela é muito carregada por fatores negativos, né? Por fatores, componentes negativos, e isto a gente vai ver de forma meticulosa na medida que eu for falando da estrutura perversa, né? Diante da estrutura perversa, o profissional ele é aí convocado o tempo todo a atentar-se às questões éticas, a colocar as suas questões éticas à prova, né? Mas na obscuridade do quadro clínico da perversão, a dor. Na obscuridade do quadro clínico da perversão, há sofrimento oculto. Por mais que não pareça, mas há. Por mais que de cara isto não seja aparente, mas há, né? E aí, devido à visão do senso comum, né? Temos aí a gente que faz parte do senso comum, porque a gente faz parte do senso comum, né? Mas quando a gente vai estudar uma temática de forma profissional, digamos assim, a gente passa a se diferenciar um pouco, ter uma visão mais diferenciada da do senso comum, que não tem aí um conhecimento significativo acerca de determinado tema. Então, a estrutura perversa, ela é muito colocada diante do senso comum, né?
ela é muito colocada perante o horror, até pelo termo mesmo, perversão, né? Mas, de qualquer forma, há ali um sujeito em sofrimento, né? Que necessita de acolhimento, por mais difícil que seja, mas se faz necessário, né? E um psicólogo, sobretudo de abordagem psicanalítica, ele precisa debruçar-se sobre isso, né, para entender a clínica da perversão, né, porque vai demandar aí do analista ou do psicólogo de abordagem psicanalítica a experimentação de um limite da ética da psicanálise que engloba a questão da neutralidade e a questão da regra de abstinência, né? Diante desse caso em específico, a regra de abstinência ela é clamada o tempo todo, que a gente não vê de forma corriqueira a regra de abstinência sendo aí elucidada nas literaturas psicanalíticas, não tanto quanto a neutralidade, mas nesse caso ela se faz importante tanto quanto a neutralidade. E se você não tem um conhecimento acerca da regra da abstinência, tem um vídeo meu aqui falando sobre isso, certo? É só você colocar lá no campo de busca, vocabulário psicanalítico, regra de abstinência, e aí você vai ver, né? Você vai ver uma elucidação, uma abordagem minha no que diz respeito à regra de abstinência. Bom, mas o que é que acontece, gente? Falar de ética e toda essa cautela diante da clínica da perversão não implica dizer que tem que haver ali uma conivência por parte do profissional diante do ato perverso. Estou ali atendendo um sujeito de estrutura perversa e ele está me confessando que naquele dia ele vai cometer um ato criminoso, que naquele dia está tudo esquematizado para ele cometer um assassinato em série, né? Diante disso, eu não posso ser munida aí pela neutralidade, pela regra de abstinência e ser indiferente a isso, sabe? Eu tenho que tomar as providências cabíveis, né? Eu tenho que intervir diante da situação por outros meios, pelos meios legais, por uma questão de precaução mesmo, para prevenir que esse sujeito saia dali, né, e cometa um crime e vá aí fazer maldade para com outros seres humanos, né? Então, a gente precisa saber qual momento a ética de fato precisa estar presente, né? E qual o momento propício para que essa ética seja quebrada diante de fatos como esse, né? Diante de discursos, né, que me leva à tomada de consciência de que aquele sujeito ele está preparado para cometer um crime, para cometer uma atrocidade, né? E aí, se eu vejo que há uma, como é que eu posso dizer, há um ato, há uma ação deturpada, há uma ação criminal, digamos assim, na relação, há uma ação criminal que compõe a relação desse sujeito com o mundo, eu tenho aí que quebrar sim a ética e tenho que intervir diante disso pelos meios legais. Da mesma forma que se há um ato criminal que vai aí compor a transferência desse indivíduo para comigo como profissional, eu tenho aí que tomar as providências cabíveis, quebrando aí a ética, né? Quebrando aí os fatores que engloba a ética, que é a questão do sigilo, a questão da neutralidade, a questão da regra de abstinência. O termo, como eu já falei para vocês, é muito carregado de concepções muito negativas, né? É uma condensação de maldade, de malignidade, de depravação, de desmoralização, despejadas aí em uma concepção de desvio sexual. E é exatamente aí que a psicanálise entra.
como eu falei, são nesses atos de perversidade que a prática da psicanálise se insere para receber os pacientes. É justamente para prevenir esses atos de perversidade, é justamente para contornar da melhor forma possível esses atos de perversidade, né? De modo que esse sujeito não faça mal ao outro nem a si mesmo, certo? Então é justamente nesse ponto que a prática da psicanálise se insere, é para acolher esse sujeito, né, que tá aí, que tem aí uma estrutura perversa, que está aí angustiado porque está munido de uma vontade de cometer um ato perverso, mas ele está ali procurando ajuda porque ele alega que não quer, né, executar tal prática. Então é nesse momento aí, é nesses pontos que a psicanálise vai se inserir, né? E aí, gente, diante desse diálogo que estamos tendo aqui acerca da estrutura perversa, é imprescindível da minha parte fazer uma demarcação, né? Há uma diferença entre a perversão e a perversidade, né? Há uma diferença entre a estrutura perversa e o ato perverso, que é o que a gente vai ver de forma gradativa, né? Na medida que eu for aí elucidando a questão da estrutura perversa, tá certo? Então é isso, gente. Bom, me atenho aqui para não saturar o vídeo de informações e assim ficar cansativo para vocês e para mim, certo? Na descrição do vídeo vai estar informações adicionais, né? Vai estar aí meu meio de contato, o meio que eu respondo, né? Por onde eu respondo de fato, tem aí explicadinho na descrição do vídeo, então tu ver aí, ler aí, tá certo? As informações. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.